Vamos então continuar o nosso estudo, a invasão dos bárbaros. Essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões com... Vamos parar aqui. Constantino, ele reinou em 306, começa o reinado dele. Ele se transforma, ele se muda, né, para cristão. E aí o cristianismo que estava vivenciando ali a sua propagação, da forma como Cristo colocou, através das mensagens, através dos escritos dos apóstolos, passa a se transformar e a se modificar a partir dessa data. Até 300, o cristianismo ainda era o cristianismo primitivo. O que eles estão colocando aqui? Essas determinações do Cristo, verificadas após o reinado de Constantino, foram seguidas das primeiras grandes invasões com os visigodos, né? Os visigodos eram bárbaros germânicos, que, fugindo dos hunos, que eram bárbaros também, que estavam ali na Europa, transpõe o Danúbio é o segundo maior rio da Europa, e estabelece no oriente do Império Romano, né? Penetrando depois a Grécia e a Itália, espalhando flagelo e devastações. Como Roma não cumpriu a missão que estava programada para ela, de levar democracia, conhecimento, justiça, as leis romanas, e assimilar os ensinamentos do Cristo e levar os ensinamentos do Cristo, não tinha mais sentido o grande Império Romano, porque ele foi montado justamente para que houvesse uma única nação. Isso pelo nosso livre-arbítrio. Nós não fizemos, porque todos nós estamos encarnando na Terra há milênios, nós não fizemos a nossa lição de casa, e então o Cristo modifica os seus planos, planos B, né? Que nós vamos ver aqui essas invasões que vão acabar com o Império Romano. Debalde, em vão, surgem as vitórias de Estilicão. Aí nós vamos ver que Flávio Estilicão era um bárbaro que se aliou aos romanos, passou a lutar pelos romanos e venceu muitas batalhas pelos romanos. Então, em vão surgem as vitórias de Estilicão, porque em 410 atingem elas, quem que atingem? A invasão dos bárbaros atingem as portas de Roma, que fica entregue ao saque e às mais duras humilhações. Em 405, nós vamos ver aqui, em 410, os bárbaros invadem e destroem Roma. Em 405, nós vamos ver que Radagásio, ele parte para o Império Romano, parte para Roma com 200.000 soldados. E ele perde para o Estilicão. Por isso que a gente vê aqui, que em vão, Debalde, né? Em vão surgem as vitórias de Estilicão. Quer dizer, em 405 nós vamos ver Estilicão vencendo Radagásio, mas em 410 Roma é invadida, né, e destruída. Então, o que ele está colocando aqui? Em 405 é Radagásio, nós vamos ver que Radagásio é um chefe pagão, um chefe dos godos, derrotado por Estilicão. Parte à frente de 200.000 soldados, não é pouquinho não, gente. 200.000 soldados em demanda da cidade imperial, marchando para Roma. Vamos lembrar que nessa época as guerras, elas duravam semanas, meses, e aonde, conforme eles iam avançando, eles iam saqueando e destruindo tudo que eles tinham pelo caminho, né? Roubando tudo que fosse ouro, que fosse importante, o resto destruindo tudo. Vamos voltar aqui. Em 405 é Radagásio, que parte à frente de 200.000 soldados em demanda da cidade imperial, sendo vencido, né? Ele foi vencido por Estilicão, porém roubando as mais fortes economias romanas. Porque esse tempo, né, que ele vai ali avançando, tentando chegar a Roma, ele perde. Ele é vencido, mas por onde ele passou ficou tudo destruído, foi tudo roubado. As provas expiatórias do Império, né, do Império Romano,
prosseguem numa avalanche de dores amargas. Aparecem as correntes bárbaras dos álanos. Os álanos têm origem iraniana, eram bárbaros, né? Então, aparecem as correntes bárbaras dos álanos, dos vândalos, que também bárbaros de origem germânica, dos suevos, também bárbaros de origem germânica, dos burgúndios. Os burgúndios, eles eram bárbaros da Espanha. Em 450, os hunos, nós vimos ali 410 Roma sendo invadida, 450 os hunos, comandado por Átila. Vamos lembrar, né? Átila, o rei dos hunos, né? De origem mongólica. Nós vamos ver que o Átila vai desencarnar em 453 e ele vai invadindo né? Levando terror por toda a região, por toda a Europa, né? E chega à região que era, né? Antes disso, antes de 410, o Império Romano. Em 450, os hunos, comandados por Átila, atacam as Gálias. Então, as Gálias é onde é a França hoje, perseguindo populações pacíficas e indefesas. Uma carnificina. A unidade imperial perde a sua tradição para sempre. Cai. Roma, o Império Romano não existe mais. Com as suas vitórias, funda Clovis a monarquia dos francos. Então, o Clovis vai montar a monarquia dos francos, que vai originar o povo francês, né? Justamente nas Gálias, ele como franco, que também é de origem germânica e que vai ali montar o primeiro império francês, né? Ele vai ser o primeiro rei dos francos, né? Ele é o fundador da França como nós conhecemos hoje. O reinado de Clovis foi de 481 a 511. Então nós já estamos chegando aqui, né? Nós já estamos saindo do século V, né? 481, já estamos entrando no século VI, né? Que é o reinado do Clovis aqui até 511. Os bretões, nós vamos ver que é um grupo étnico da Bretanha, que também é da França. Então, os bretões, oprimidos pela invasão, né, dos francos e privado do auxílio dos exércitos romanos que não existem mais, Roma caiu, apelam para os saxônios. Os saxônios é uma confederação de bárbaros romanos, do povo de romanos, de germânicos, né? É uma confederação de germânicos que formaram os saxônios, que povoam o sul da Jutilândia. A Jutilândia é onde é a Dinamarca, né? A região que pertence à Dinamarca e o extremo norte, Dinamarca, extremo norte da Alemanha. Então, os bretões, oprimidos pela invasão e privados do auxílio do exército romano, apelam para os saxônios, que é um grupo germânico, que povoam o sul da Jutilândia. Esses saxônios povoam ali onde a Dinamarca e norte da Alemanha, organizando-se posteriormente a heptarquia anglo-saxônica. O que é essa heptarquia anglo-saxônica? É o que vai formar a Grã-Bretanha. É o que vai formar o que a gente conhece como Inglaterra. É formada por essa união aqui, digamos assim, que busca ajuda, que busca aliança para sobreviverem aos bárbaros, né? Mais bárbaros ainda do que eles, como os hunos, né? Como Átila, o rei dos hunos que imperou com terror, né? Em toda aquela região da Europa. O que Roma deveria fazer com a educação e o amparo perseverantes àqueles povos rudes e fortes vinham reclamar por si mesmos. Então, aquilo que era o trabalho de Roma, de unificar, de proteger, de levar cultura, de levar justiça, através das leis romanas, né, de direito, de levar a democracia, e depois de levar os ensinamentos do Cristo,
Como eles não fizeram nada disso, eles caíram, e esses bárbaros, esses povos rudes que estavam ali em volta do Império Romano, vão invadindo, saqueando, destruindo, criando outras civilizações e buscando se proteger, buscando ali alianças para se proteger. E aí nós vamos entender o feudalismo. Por que começaram a aparecer feudos? Porque eram formas de se buscar aliança e buscar proteção para um determinado lugar. Aí os artesãos, os agricultores, o povo, né, que não mexia, não era soldado, não mexia com arma, ia nesses feudos trabalhar para esses senhores feudais buscando proteção. Então, repetindo, o que Roma deveria fazer com a educação e o amparo perseverantes, aqueles povos rudes e fortes vinham reclamar por si mesmos, foram buscar por eles próprios, né, proteção e paz. A grande cidade dos Césares, né, grande Roma, o Império Romano, poderia ter evitado a catástrofe do desmembramento se levasse a sua cultura a todos os corações, em vez de haver estacionado tantos séculos à mesa farta dos prazeres e das continuadas libações. Libação é derramamento de vinho, é embriagamento, né? Então, Roma poderia ter tido uma história completamente diferente se tivesse cumprido aquilo que foi programado para que os cidadãos romanos cumprissem. Livre-arbítrio é isso. Existe uma programação e nós vamos cumpri-la se nós quisermos. É o livre-arbítrio. Se nós não quisermos, nós paramos, estacionamos, ficamos ali perdendo tempo e gastando energia. Ou se desmantelando, como aconteceu com o Império Romano. Se desmantelou. Razões da Idade Média. A queda do Império Romano determinara no mundo extraordinárias modificações. Porque era um império que respeitava, né? Eles teriam que ter levado toda a cultura, eles deixavam continuar as tradições, deixavam continuar a religião. Então, os judeus eram escravos romanos, mas eles tinham a sua cultura, os rabinos continuavam nas sinagogas, a religião judaica, o judaísmo continuou sem problema nenhum. Então, eles tinham que pagar os impostos, eles tinham que sustentar Roma, mas Roma ia preservando a cultura, né, e a religião dos povos que eles iam dominando, iam trazendo a sua cultura, as suas leis, o comércio, que não tinha mais fronteira, a mesma moeda, facilitava o comércio, isso facilitava o progresso. No momento que, por causa do poder, né, da embriaguez, eles perderam tudo isso, a geografia e a sociologia, a forma como os povos comercializavam, a forma como os povos viviam, a geografia desses povos foi muito modificada com o Império Romano, né? Passando a ter os países como nós os conhecemos hoje. Então a gente vai ver formação da França, formação da Inglaterra, Itália, né? A Grécia voltando a ser ali o seu quinhão de terra. Nós vamos vendo essas modificações geográficas, culturais, sociais no planeta. Muitas almas heróicas e valorosas que se haviam purificado nas lutas depuradoras, não obstante o ambiente pantanoso dos vícios e das paixões desenfreadas, né, que os romanos também trouxeram com a sua cultura depravada, ascenderam, se elevaram definitivamente aos planos espirituais mais elevados, apenas voltando às atmosferas do planeta para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões. Então nós vamos ver todos aqueles que aprenderam com o cristianismo, que se transformaram, que se modificaram, aqueles em outros povos que também se transformaram, também se modificaram, né? Realizaram a sua reforma íntima,
com os ensinamentos que tinham, ascenderam, foram para outros orbes, foram para planetas de regeneração. Não precisaram mais voltar à Terra. Nós vamos ver há 2000 anos que Lívia vem para a Terra para ajudar Públio Lentulus. E depois do desencarne dela, ela desencarna no Circo Romano. Depois do desencarne dela, nós vamos saber, através da psicografia do Chico, que ela não encarnou mais na Terra. Nós vamos ver outros espíritos ali, né, que se elevaram, outros espíritos que ascenderam a planos superiores e voltaram para a Terra única e exclusivamente como missionários, para ajudar aqueles que, como nós hoje, estavam estacionados naquela época, que aprenderam e foram embora. Nós estamos aqui há milênios. Nós estávamos nessa época e continuamos aqui porque não aprendemos. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas, nos modificarmos de dentro para fora. Mudarmos o nosso pensamento, mudarmos as nossas atitudes, mudarmos as nossas energias, a nossa vibração. Mudarmos a forma como nós lidamos com os nossos irmãos. Assim nós nos modificaremos e poderemos realizar aquilo que viemos realizar aqui no planeta. Nós viemos ao planeta para a nossa reforma íntima, para a nossa modificação. Então é o que ele coloca aqui. Essas almas valorosas ascenderam, não precisaram voltar mais para a Terra e só vieram como missionários. Apenas voltando às atmosferas do planeta, né, do planeta Terra, para o cumprimento de enobrecedoras e santificantes missões. Foram os missionários que vieram nos ajudar. A desorganização geral com os movimentos revolucionários dos outros povos do globo terrestre, que em vão esperam socorro moral do governo dos imperadores, originaram um longo estacionamento nos processos evolutivos. Quer dizer, essa desorganização geral desses movimentos revolucionários, invasão dos bárbaros, da luta contra os bárbaros, dos germanos, dos hunos, dos anglo-saxões, né, dos francos, quer dizer, todas essas guerras, todas essas desorganizações, toda essa desestruturação do Império Romano criou um estacionamento, parou a evolução, né? Parou de se caminhar para um progresso. O que ele está colocando aqui, a desorganização geral com os movimentos revolucionários dos outros povos do globo terrestre, né? Não só desse que nós vemos ali invadindo o Império Romano, mas de outros povos, né, que também se revolucionaram e foram buscar o poder através da força, do saque, né, a riqueza, que em vão esperam o socorro moral do governo dos imperadores. Então eles vão ter dos imperadores o socorro através do exército, através da força, através da imposição de dogmas, da subalternidade, mas o socorro moral, a ajuda para crescer, para se melhorar, para se elevar, em balde, em vão, esses povos estavam esperando desses imperadores. Não vieram. Então, esses povos que em vão esperam o socorro moral do governo dos imperadores originaram um longo estacionamento dos processos evolutivos. Estacionou, né? Uma parada nos processos evolutivos. É aí, nessa época de transições, que agora atinge as suas culminâncias. Lembrar que Emmanuel está escrevendo em 1938, que o processo de mudança começa com a vinda do Cristo. Então ele coloca aqui, em 1938 está nas suas culminâncias, porque ele está escrevendo em 1938. Nós aqui em 2022 sabemos que estamos nestas culminâncias também desse processo de transição, e que esse processo de transição ainda vai levar um tempo, porque nós estamos caminhando de uma forma muito lenta. Nós estamos, não diria estacionados, mas nós estamos caminhando como o Chico dizia. Porque o Chico dizia que ele dizia que ele era uma lesma.
e que ele caminhava em passo de lesma, indo para frente, mas em passo de lesma. Então nós estamos caminhando em passo de lesmas, mas estamos indo para frente, muito devagar, mas estamos indo para frente. É aí nessa época de transições que agora atinge as suas culminâncias, que vamos encontrar as razões da Idade Média, né, que é chamada Idade das Trevas, né, ou o período escuro da história da humanidade. Só esse ascendente místico da civilização, né, sobre essas coisas que aconteceram antes com toda a civilização, pôde explicar o porquê das organizações feudais depois de tão grandes conquistas da mentalidade humana nos grandes problemas da unidade e da centralização política do mundo. Quer dizer, depois de ter visto a unidade, a centralização, né, política, quer dizer, o César em Roma governava praticamente mais da metade do globo conhecido, dos povos conhecidos da época, governava grande parte dos povos conhecidos da época. Isso facilitava o comércio, isso não tinha problema de fronteira, não tinha tanto problema de língua, facilitava uma série de coisas. Depois de terem visto essas facilidades, a gente vai entender o feudalismo, né, se fecharem em colocações pequenas. Por quê? Porque estavam buscando proteção dessas invasões e dessas guerras que eu estava falando antes. É que um novo ciclo de civilização começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre. Plano B. Não deu certo a unificação e o plano através do Império Romano. Jesus, com seus mensageiros, com seus missionários, no seu trabalho árduo, com seus prepostos, começa um plano B, começa uma nova civilização. É o que ele coloca aqui. É que um novo ciclo de civilização, um novo ciclo, começava sob a amorosa proteção do Divino Mestre, e as últimas expressões espirituais do grande império retiravam-se para o silêncio dos santuários e dos retiros espirituais, para chorar na solidão dos conventos sobre o cadáver da grande civilização que não soubera prover ao seu glorioso destino. Jesus alguma vez mandou alguém dos seus discípulos irem para uma caverna, se fechar numa cela e ficar orando? O que Jesus mandou para os seus discípulos e para todos aqueles que o ouviam é: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amai-vos como eu vos amei. Amai os vossos inimigos. Ide e levai aos povos tudo isso que vos trago. Então ele colocou para os discípulos que se transformaram em apóstolos, né, que foram pregar os seus ensinamentos. Então ele pediu a eles que propagassem esses ensinamentos, que ajudassem o maior número de pessoas, que somos todos irmãos. Aí nós vamos ver que o papado fez com que se criassem conventos, que se criassem células, clausuras, que os espíritos ficassem ali orando até o seu desencarne, como se isso fosse purificar alguém. É o que ele está colocando aqui, né? Retiraram-se para o silêncio dos santuários, que eles colocavam como santuários, dos retiros espirituais, para chorar na solidão dos conventos, sobre o cadáver da grande civilização que não soubera prover ao seu glorioso destino, que não soubera caminhar, não soube ascender, né, conseguir chegar ao seu destino glorioso, se perdeu completamente. Vamos agora ao capítulo Mestres do Amor e da Virtude. Nós vamos ver aqui: almas sublimadas e corajosas reencarnam então sob a égide, sob a proteção de Jesus. Então, sempre Jesus está no comando. São os seus prepostos que estão trabalhando aqui na Terra para nos auxiliar, nos intuir, nos ajudar. Jesus está sempre enviando esses missionários, esses seus prepostos, para reencarnar na Terra. Alguns encarnar estão vindo, às vezes pela primeira vez, para nos auxiliar,
trazer a mensagem do Cristo revivida na sua origem, na sua simplicidade, na sua amorosidade. Jesus não abandonou, não abandonará nunca as suas ovelhas. Como ele disse, não se perderá uma única ovelha. Todos nós nos transformaremos em anjos. Perdão, leve o tempo que levar. É o nosso livre-arbítrio, mas é a determinação de Deus. Nenhuma ovelha se perderá. Todos nós nos transformaremos em espíritos puros. Perdão. Almas sublimadas e corajosas reencarnam, então, sob a égide, proteção de Jesus, e para a grande tarefa de orientar as forças políticas da Igreja Romana, agora organizada à maneira das construções efêmeras do mundo, né? Efêmera, que não dura mais do que um dia. As construções fugidias, efêmeras, que não vão durar, das ideias do mundo. Então, aquilo que se dizia assimilar os ensinamentos do Cristo, não assimilou os ensinamentos do Cristo, porque eles exigem de nós mudança, trabalho, reforma interior. Eles adaptaram junto com o paganismo, criaram ídolos, criaram datas, né? Nós vemos lá a 25 de dezembro, que é o solstício de inverno, que é a festa ao Rei Sol, que eles continuaram, deram o nome de Natal, de nascimento de Jesus, continuaram com a sua festa como eles faziam antes. Colocaram os ídolos, mudaram de Apolo, de Atenas, para João, Pedro, Tiago, Maria Madalena, mudaram, mas montaram seus ídolos e continuaram para fora, continuaram da forma mais fácil, achando que agradariam a Deus com rituais, enquanto que o ensinamento do Cristo é para dentro. Nós vamos voltar a Deus pelo nosso esforço, pela nossa transformação interior. Então, é o que ele está colocando aqui. O papado era a obra do orgulho e da iniquidade. 607 começa o papado, obra do orgulho e da iniquidade. Mas o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. Não nos desamparou, desamparará nunca. Então, o Cristo não desampara os mais infelizes e os mais desgraçados. E foi assim que surgiram no seio mesmo da igreja alguns mestres do amor e da virtude, ensinando o caminho claro da evolução aos povos invasores, trazendo-os ao pensamento cristão e destinando-os aos tempos luminosos do porvir. No seio da igreja vieram Teresa d'Ávila, veio Francisco de Assis, 1200, Francisco de Assis, veio Jan Hus, que é uma das encarnações de Allan Kardec. Ele veio como Jan Hus, tentou mudar a igreja, morreu na fogueira, e depois ele volta como Allan Kardec. Então nós vamos ver que sempre esses missionários, não vamos esquecer que Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nosso Allan Kardec, ele foi um druida. O que é um druida? Um sacerdote celta. Então ele vem trabalhando na religião há milênios, há muito tempo que ele está ali. Nós vamos ver que a gente tem esse esclarecimento através do Chico, que ele foi Jan Hus, e depois ele vem como Kardec para trazer o evangelho redivivo, ou seja, renovado, revivido, os ensinamentos do Cristo na sua pureza, na sua essência, na sua simplicidade, que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E nós vamos ver que mesmo nessa idade medieval, na idade das trevas, estão vindo missionários, revivendo, trazendo de novo a mensagem e os ensinamentos do Cristo, para que a gente se renove, aprenda, se modifique e possa se elevar, poder sair, aqui no nosso caso,
como o nosso planeta está começando em transição, agora para que nós possamos ficar no planeta Terra. Porque antes, esses espíritos saíam e iam para um planeta que estava começando a regeneração. Agora, os espíritos que se transformarem, se modificarem, poderão ficar na Terra para o começo da regeneração. E aqueles que não se modificarem vão para planetas que estão em provas e expiações, cada um para um planeta similar ao seu estágio de prova e expiação. Sempre o Cristo nos guiando, nos auxiliando e Deus nos ensinando através do tempo. Não é pela força, não é pela dor. Deus não castiga. O que existe aqui na Terra é a lei de ação e reação, de causa e efeito, que é uma lei imutável de Deus. Nós causamos o mal a nós mesmos. Deus não tem nada a ver com isso. Ele ensina com o tempo. Porque a única determinação dele é que sejamos felizes, sejamos espíritos puros e completamente felizes. Nós é que ficamos buscando atalho, querendo buscar coisas mais simples e mais fáceis que não deem trabalho pela nossa preguiça, nós vamos criando labirintos e vamos ficando presos nesses labirintos. Quando a gente consegue sair, volta ao estágio que estava antes, que caminha. Quando a gente resolve caminhar, nós voltamos para o Pai pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, pela nossa escolha. Vamos lá. No nosso próximo estudo, nós veremos a Idade Medieval. Entraremos, na Idade das Trevas de cabeça aqui, entendendo essa parte escura da nossa história. Até lá.